Boa noite, povo abençoado. Já já nós começa a nossa mensagem. Amém. Deu um problema aqui e agora nós vamos iniciar a nossa mensagem da noite. Boa noite, povo abençoado. Já já nós começa. Aleluia. Aleluia.
Até agora. Aleluia, glória a Deus. Então, povo abençoado, então eu terminei, estava fazendo o compartilhamento dessa live, fazendo a divulgação, e agora entrei no término do compartilhamento. Agora vamos dar início à nossa mensagem nesta noite, uma mensagem muito saborosa, uma mensagem para nos edificar espiritualmente o nosso coração, para a preparação final, para a preparação da vinda do Messias, que já está quase aí, e precisamos manter o nosso coração em prontidão para a vinda do Messias, e claro, nos preparar bem para o arrebatamento da igreja. Então, vamos iniciar nossa mensagem nesta noite. Só ajeitar aqui para agora, povo abençoado, nós vamos começar a mensagem. Pronto. Então vamos começar nossa mensagem. Número 1. Vamos entender a nossa queda. Vamos compreender da onde nós caímos. E número 2. Vamos entender as consequências que nós levamos depois dessa queda. E número 3, a redenção para nós. Agora nós temos o acesso para entrar no céu. Temos o acesso para entrar no céu. Porque Jesus Cristo morreu naquela cruz. E aí, pelo seu sangue, nos deu uma nova vida, para que mediante essa nova vida que nós trilhar, chegaremos ao céu. Mas fora desse caminho é o oposto do céu, é o inferno, o lago de fogo. Então, povo abençoado, vamos entender a nossa queda, para que nós não sigamos o rumo de Adão, mas que nós sigamos em obediência a Deus. Porque no final de uma vida em obediência é vida eterna.
no final de uma vida em obediência, vai levar à vida eterna. Porque a obediência é amor, e é tudo isso que o Pai requer de cada um de nós cristãos, que tem amor no Pai. E amar não é um sentimento carnal, como essa geração sempre fala, mas amar é obedecer. Por isso que Jesus sempre falou: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Amém? Então vamos lá para Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Que diz assim: E então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, povo abençoado, o ser humano, ele foi criado para ser a imagem e semelhança do Senhor. E Deus soprou o sopro de vida nas narinas dele, para que ele pudesse ter vida, para que ele pudesse ser alma vivente. Isso significa que a alma, ela é eterna. A alma, ela é eterna, nunca morre. Mas nós vamos entender passo a passo. Mas o que nós podemos entender aqui, que o Espírito Santo de Deus, o sopro da vida, soprava nas narinas de Adão. E Adão era puro. Adão era 3 vezes santo, na alma, no espírito, no corpo. Adão tinha as mesmas características do Pai, as mesmas características do Espírito Santo, as mesmas características do Filho, em todas as qualidades: bondoso, compassivo, misericordioso, reverente, santo, temor. Essas qualidades que Adão tinha do Filho, do Espírito Santo, consolador, misericordioso, justiça. Então, povo abençoado, as 3 características da Trindade Adão tinha, porque ele era a imagem e semelhança de Deus. E se ele é a imagem e semelhança de Deus, isso significa que ele era a imagem da Trindade. Era uma super igreja, um super homem, um super fantástico ser de assumir todas as características da Trindade. Ele só não tinha a onisciência, a onipresença e a onipotência. Era só o que ele não tinha, porque essas qualidades são exclusivas de Deus. Nenhuma criatura, nenhum ser criado não tem essas 3 características. Somente é exclusiva do Pai. Mas até o momento, povo abençoado, até o momento em que, durante toda aquela eternidade em que Adão e Deus sempre eram amigos e compartilhavam juntos, e da forma em que cada um deles andava até o virar do dia, como nós observamos aqui em Gênesis 3:9, que o Pai andava com Adão, o Pai confiava em Adão, e ele sempre alertou para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ia trazer morte. Ia trazer morte. E então o que nós podemos entender que depois que Adão sabia que não era para comer da árvore do conhecimento do mal, então Deus permitiu que a serpente testasse o coração de Adão, testasse o coração de Eva. Deus permitiu. E mediante de todas as características que Adão tinha do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele era a imagem e semelhança de Deus, nós era a imagem e semelhança de Deus, apesar de ele ter todas as características dos 3, menos as 3 do Pai, e menos a
a outra característica do Pai, que é somente do Pai, que é a restauração. Mediante a tudo isso, ele era suscetível ao pecado. Ele era suscetível ao pecado. Ele não tinha ainda um corpo eterno. Um corpo eterno. Precisaria passar pelo teste. E o teste era passar da serpente, bloquear a serpente, não aceitar comer daquele fruto, obedecer a Deus em todas as circunstâncias em de não comer aquela árvore. Mas o que nós vemos, uma queda muito trágica, que só da forma que a Eva, a sua companheira, quis dar ouvidos à serpente, acolher aquelas palavras satânicas da serpente, então aconteceu que veio a queda logo em seguida. Subiu os desejos no coração da Eva, quando ela virou os olhos e nós vimos esse desastre tremendo, em que ela deu o fruto para Adão e o Adão comeu, e isso a morte entrou e trouxe morte a toda a criação. Então a morte é inimiga da criação de Deus. E é por isso que o pecado destruiu e a terra foi amaldiçoada. Esse foi o juízo de Deus. Esse foi o juízo horrendo de Deus. Aleluia. Então, nós vamos falar o que é a morte. O que é a morte? A morte, ela entrou no Éden pela desobediência de um só homem. E todos que são nele morrem. Morrem espiritualmente. Não nesse corpo. Não nesse corpo. Mas no espírito. Porque nós vemos aqui a formação do espírito no versículo 7, no capítulo 2. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. É a morte no espírito. E isso Adão não compreendeu. Não deu ouvido à ordem de Deus. Preferiu crer nas mentiras da serpente. Depois que ele comeu o fruto, eles não morreram de fato, mas morreram no espírito. Depois de ser expulsos do jardim, eles compreenderam isso, que verdadeiramente eles morreriam, e morreu, porque em vez deles se arrependerem, eles se justificaram, botando um culpando o outro. E Adão passou a mentir ali, botando culpa na sua esposa. Então, povo abençoado, a morte é isso aí. A morte é a morte do espírito. Por isso que temos que preservar o nosso espírito, alimentando da palavra de Deus. Alimentando da palavra de Deus. Alimentando e botando em prática, vivendo um caminho que é de Jesus Cristo. Porque se o caminho foi fechado em Gênesis 3:24, isso mostra que o caminho está fechado sobre aqueles que não têm Cristo. Que não têm Cristo. E aqueles que não têm Cristo não têm esperança. E mesmo aqueles que estão em Cristo ainda estão no pecado, estão desconectados da videira. Porque vida só é nele. Vida só é em Cristo, em obediência, em santidade, em justiça, em temor. Então a morte já começa a surgir daí, a morte no espírito. E se nós olharmos em Eclesiastes 12, vamos lá em Eclesiastes 12. Aleluia. Eclesiastes 12, versículo 7, que diz assim: E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então nós podemos compreender que a morte, ela acontece quando o espírito sai do homem. Quando o espírito sai de você. Quando o espírito sai de você. Pelo um caso de desobediência de uma ordem do Supremo, e você desobedece e continua a viver a pecar.
e não se arrepender diariamente. E isso você está estrangulando o espírito, porque você está fortalecendo a outra natureza que é inimiga de Deus, que é a carne. A carne é inimiga de Deus. Ela não entende o que é de Deus, nada. E cada vez que você fortalece a carne, ela esmaga o espírito, porque uma natureza tem que ser dominante em ti. Não pode ser duas naturezas dominantes. Uma tem que ser dominante, forte, e a outra fraca. Nós somos guiados por duas naturezas, uma carnal e uma espiritual. E ao momento em que você fortalece a natureza carnal com as coisas desse mundo, então o seu espírito se torna fraco. Se torna fraco até o ponto de morrer. Mas se você fortalece o espírito pela palavra de Deus, pela uma vida em santidade, pela vida em trilhos no caminho de Jesus, então essa natureza vai se tornar dominante na sua vida. E claro, vai se preparar muito bem para a eternidade, porque o Espírito, ele prepara para a eternidade. O Espírito conhece a Deus, sabe da vontade de Deus. Ele te ensina como é obedecer, como é praticar a justiça. Por isso, Jesus Cristo, quando ele pagou aquele alto preço por nós naquela cruz, foi para enviar o Espírito Santo, foi para enviar o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não seríamos nada. Quem seria de nós nesses últimos tempos em que nós estamos vivendo, onde nós estamos vendo o pecado exposto abertamente, contaminando a nós a cada momento, a cada minuto? Enquanto nós olhamos no celular, vemos nudez sem querer. Enquanto nós vamos nas ruas, vemos aquelas placas de outdoor, os pecados sendo em exposição, contaminando nossos olhos. Até mesmo dentro da igreja, onde nós vemos as mulheres andando em mini saias, com suas saias curtas, sem temor, com o celular lá mexendo no WhatsApp, no púlpito, em cima do púlpito. E às vezes sem temor de Deus. E isso, povo abençoado, é morte, morte espiritual. Só a carne lá. Porque a maioria desses cristãos fortaleceram a carne e esmagaram o espírito dentro deles. E Cristo Jesus teve que enviar o Consolador para nós nesses últimos dias. É por isso que o Pai abreviou esses dias para os remanescentes, para que eles se preparem. Porque se não fosse isso, carne humana não se salvaria nessa geração. Quem ia se salvar se Jesus Cristo não enviasse o Espírito Santo da promessa, que nos trouxe uma vivificação, aonde nós estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões? Nós não seríamos nada. Quem seria de nós? Somente o Espírito Santo vai te ensinar como é que é obedecer a Deus. Somente. E uma vez que você começa a obedecer a carne se torna dominante na sua vida, no seu coração. Então, povo abençoado, esse não é o nosso tema, mas vamos continuar no raciocínio do que é a morte. Então nós vimos que a morte é quando o espírito sai, como nós observamos lá em Adão, no Jardim do Éden, e nós observamos aqui em Eclesiastes 12, que diz que o pó volte à terra e o espírito para Deus. Quando o espírito sai de ti. Aleluia. Porque, povo abençoado, é isso. Nunca pense que você vivendo nessa terra, ou nós andamos nessa terra, vivendo do bom e do melhor, achando que estamos vivendo numa vida boa e que no final dessa vida só vai te levar a dois caminhos. Ou se você se preparou, ou se você brincou. E se você tiver brincado, é um inferno. Porque a sua alma vai para lá. A sua carne fica aqui na terra. Para a ressurreição, para a segunda ressurreição, que é dos pecadores. Mas, lembre-se, o espírito volta para Deus. A sua alma vai seguir em dois caminhos. Vai para a eternidade em dois caminhos. Ou para o inferno ou para o céu.
mas o seu corpo fica aqui na terra aguardando a ressurreição para o lado dos pecadores ou para o lado dos justos. Então, povo abençoado, vamos nos preparar para a eternidade. Vamos preparar o nosso coração. Vamos tirar as bagueiras do nosso coração, as sujeiras, tudo aquilo que nos contamina, porque é muito sério. Porque Jesus fala, porque os apóstolos, o Evangelho de Jesus Cristo sempre nos adverte para que nós estejamos em vigilância a todo momento. E claro, a morte é a única para ser vencida. Você está se preparando para a morte? Porque a qualquer momento você vai se encontrar com ela. E que se você se encontrar com ela, que ela te encontre santo. Que ela te encontre santo em Jesus. Porque a morte não tem domínio sobre aqueles que têm Cristo Jesus. Não tem domínio. Só tem domínio sobre aqueles que praticam as obras mortas. Que a morte te encontre santo. E se o arrebatamento vier, que te encontre santo. Santo, separado do pecado. Que te encontre santo arrependido. Santo humilde. E não santo orgulhoso. Porque esse foi o erro do povo de Israel. Eles eram perfeitos em tudo. Mas eles se deixaram se orgulhar pelas obras que eles faziam. E claro, dentro do interior deles era falho. Porque o processo de uma caminhada da vida com Deus é de dentro para fora. É de dentro para fora. Uma caminhada em conversão a Deus é de dentro para fora. E nisso o povo de Israel pecaram. E nisso o povo de Israel foram cortados da oliveira. Mas Deus vai lutar por eles. Próximos dias aqui na frente. Para isso nós temos que preparar nossa vida aqui, como gentios, como nem citados na Bíblia nós era para a salvação. Nós era citado como um povo irracional, um povo que vivia pelos seus instintos, pelos seus desejos. Nós era inimigos de Deus. Somente a salvação era para o judeu. E todas as promessas de Gênesis e Apocalipse sempre foram para os judeus. Nunca foi para a igreja. A igreja nem foi citada. A igreja só é citada em 1 ou Romano, 1 ou 2 Coríntios, não lembro, como um mistério. Por isso que nós entramos, pela incredulidade deles. Por isso nós não podemos se orgulhar. Nós não podemos se orgulhar dessa salvação tremenda, porque foi pela desobediência deles que nós entramos. Para isso nós temos que honrar nossa salvação. Aleluia, glória a Jesus. Amém. Aleluia. Então é isso, povo abençoado. Então vamos continuar. Vamos para Tiago 4. Tiago 4. Tiago 4. Vamos lá para Tiago 4. Tiago 4,14, que diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, povo abençoado, os tempos são muito curtos para nós. Nós achamos que nós estamos vivendo uma vida boa, uma vida longa, mas não sabemos que a nossa vida são como as nuvens. Uma hora nós vamos estar aqui, mas uma hora nós vamos desaparecer.
E quando você desaparecer, que você desapareça para a eternidade, lá para o céu. Que você use esse pouquinho da sua vida aqui em vida para você buscar o arrependimento. Que você use um pouquinho da sua vida aqui para andar em santidade, para as práticas da justiça real. Aleluia! Porque nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos. A qualquer momento o Espírito vai sair de nós. Vai sair de nós. Ou seja, no arrebatamento ou quando a morte nos encontrar. Mas que você esteja se preparando para a eternidade. Porque a qualquer momento nós vamos partir dessa terra. Porque as Escrituras dizem que a nossa vida se passa como neblina e logo vai se dissipar, em qualquer dia. Por isso, vamos preparar o nosso coração. Vamos tirar a falta de perdão. Vamos olhar com o nosso próximo, não com ódio, mas com amor, em ajudá-lo. Aleluia! Porque, povo abençoado, os tempos são críticos e uma eternidade fora dessa dimensão terrena é uma eternidade muito longa, muito longa. E aí as nossas obras vai nos acompanhar, seja elas boas, seja elas más. E as más é que é fora de Cristo, mas as boas são no caminho de Cristo. Aleluia! Então vamos para João 11. João 11. João 11. João 11, versículo 35. E Jesus chorou. Jesus chorou. E então os judeus disseram: veja o quanto ele amava. Mas alguns disseram: será que ele abriu os olhos ao cego? Não podia fazer com que Lázaro não morresse? Mas é o que eu quero chamar a atenção nesse versículo 35, que Jesus chorou pela morte de Lázaro. Mas ele não chorou, não foi pela morte do Lázaro. Ele chorou foi porque a morte, povo abençoado, é separação de Deus, total. A morte é inimiga da criação de Deus. E a morte nos trouxe essa decadência moral, essa decadência imoral que nós estamos vivendo agora. De enfermidades, de dor, tudo isso relacionado ao pecado em que nós praticamos, que é evidências de juízo de Deus sobre as nossas vidas pelas práticas do pecado. E tudo isso está trazendo morte a nós, pouco a pouco, nos destruindo. Então, para isso, Jesus Cristo teve que pagar um alto preço naquela cruz, para nos tirar do poder da morte, para nos lavar e nos purificar, para nos preparar com o sangue dele. Então, Jesus chorou, mas não foi pela morte, pela partida de Lázaro. Foi porque a morte, povo abençoado, ela é destrutiva. Olha o que ela está fazendo, a corrupção no mundo inteiro. E tudo isso, ela entrou por causa da desobediência de um só homem. Então nós temos a oportunidade de fazer o que Adão não fez. De nos arrepender e trilhar o caminho da vida em obediência. Amém? Então vamos lá para Mateus 26, 38. Então até aqui nós estamos entendendo que a morte é inimiga de Deus, que a morte é inimiga da criação de Deus, que a morte é quando o espírito sai do nosso corpo. Mateus 26, Mateus 26, 36. E em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos:
Sente aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, é o 38. Aleluia. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigie comigo. Então Jesus já estava aguardando pelo aquele acontecimento que ia acontecer com ele. E ele teve que pedir ao Pai, porque já não estava mais aguentando o peso do pecado de toda a humanidade pesando sobre ele. Aquele que te sustenta, que te dá vida, aquele que te faz respirar, aquele que te alimenta, põe um prato na sua mesa, aquele que faz todas as galáxias flutuarem e aquecer o sol para nos dar vida, e faz que todas as criações todas se submetem pela palavra para produzir e fazer provisões para o homem. Naquele dia ele não aguentou o peso do pecado. Afasta-se de mim este cálice, mas que não seja pela minha vontade, mas sim eu farei a sua, porque a sua é superior. E então ele decidiu por nós, encarregar a cruz por nós, e ir naquela cruz e morrer pela humanidade, de nos trazer o Espírito Santo da promessa, de nos trazer o sangue da purificação e de nos trazer uma nova vida em Cristo, porque a morte ela não tem domínio sobre aqueles que estão em Cristo, mas aqueles que estão fora de Cristo. E se há uma esperança para nós viva é essa, de poder trilhar as pegadas dele, porque a vida é Jesus e a morte é o Adão, a velha criatura. E aqueles que permanecem na velha criatura estão na morte. Aleluia. Então, vamos lá, vamos continuando em Isaías 53. Em Isaías 53 não. Vamos em João 8. Em João 8. 8, versículo 24. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Aleluia. Então essa é uma oportunidade, povo abençoado, de abraçar Cristo Jesus, porque Ele triunfou sobre a cruz. Ele triunfou sobre a cruz. E Ele abriu aquele caminho que estava fechado para nós. E agora nós temos acesso de entrar no Santos dos Santos. E agora nós temos o acesso muito rico de nos preparar bem para ir ao encontro do Senhor. E aqueles que crê verdadeiramente no Senhor Jesus, eles não vão morrer nos seus pecados. Mas aqueles que não crê, eles morrerão nos seus pecados dele. Então essa é uma gravidade muito alta e o que eu quero chamar a sua atenção, e que eu quero chamar a sua atenção para que você fuja do pecado, fuja da glutonaria, fuja dos desejos carnais, fuja das inclinações carnais. Não continua na prática do pecado, mas continua na prática do arrependimento, se abandonando tudo isso. Aleluia. Então o que nós podemos entender, povo abençoado, é que aqueles que olham para Cristo Jesus e se submetem à vontade do Senhor, eles viverão. E quem prometeu foi Deus, não foi homem. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou o caminho da forma em que nós devemos trilhar, a obediência levada ao sofrimento. E tudo Ele sofreu, tudo Ele estava lutando nesse caminho, nessa cruz, tomando diariamente a cruz dele para poder crucificar essa nossa natureza carnal. Porque lá no jardim do Getsêmani, ele revelou a fraqueza da carne. E a carne, ela é fraca, povo abençoado, ela não submete à lei de Deus. Para isso, Cristo foi lá nos revelar a fraqueza da carne. E claro, a fortaleza do Espírito, o tanto que o Espírito ele fica forte se nós submeter a Ele, se nós obedecer a Ele.
ele estrangula a natureza carnal. Então o que nós podemos entender é que nós devemos trilhar essa caminha por meio do sofrimento, carregando a nossa cruz diariamente, crucificando o nosso velho eu, para que nós podemos ter o acesso de entrar no Santos dos Santos. Porque uma coisa nós sabemos de cada um de cristãos, os 60 mil cristãos nesse Brasil sabe de uma coisa, que carne e sangue não vai entrar. Carne e sangue não vai entrar. Aleluia. Somente crente arrependido. Somente crente que abandonou os seus pecados, a sua prática de pecado, suas práticas pecaminosas. Somente esses que vão se preparar para a eternidade e vão entrar no céu. Já têm o seu passaporte garantido para o céu. Porque eles viveram essa vida aqui por meio do sofrimento, seguindo as pisadas de Jesus, que não é nada fácil. Você tem que ter tomar a posição, a disponibilidade de tomar um partido pelo Senhor e viver da mesma forma como ele trilhou a sua caminhada aqui. E como é que ele trilhou a sua caminhada aqui? Nós vamos olhar em Isaías 53. Vamos lá em Isaías 53. Vamos juntos? Estamos juntos? Aleluia. Isaías 53, que diz assim, no versículo 2: porque foi subindo como um renovo, olha só, foi subindo como um renovo diante dele, e como uma raiz de terra seca, não tinha boa aparência e nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, aleluia, e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto, e era desprezado, e deles não fizemos caso. Tá vendo, povo abençoado? Quando você anda em santidade nesse mundo perverso, nesse mundo seco, sem vida, nesse mundo de corrupção, você brilha diante desse mundo. E claro, você se torna forte nos caminhos de Deus, com a sua natureza fortalecida, até o ponto em que atrai inimizade, até o ponto que atrai animosidade daqueles que odeiam a santidade. E o que nós podemos entender é que o nível em que Jesus estava caminhando nessa terra e nos ensinando um caminho de como é trilhar em santidade, até o ponto em que ele já não havia mais beleza nele. Então ele se vestia em santidade, mesmo incrível, até o ponto em que os povos olhavam para ele e não via nada. E ele era desprezado. Ou seja, a santidade, povo abençoado, incomoda. Incomoda. Por isso ele era desprezado. E ele foi experimentado em todos os trabalhos. E rejeitado. Porque o mundo não vai te contratar se você está vestindo roupas em santidade. O mundo não vai te contratar se você está seguindo os caminhos de Deus. Eles vão te chamar de uso e costume, religioso. É religioso. Aqui tem que se vestir nos nossos padrões, que é mundanos. Aleluia. Então, seguir o caminho do Senhor tem preço, povo abençoado. Tem um preço. Se você quiser viver a vida eterna e fora da morte, é esse caminho. O caminho estreito. Não é caminho de Alá, não é caminho de Maria, não é caminho de catolicismo, não é esses caminhos largos em que todos os cristãos estão trilhando, mas é o único caminho em que eles mesmos estão rejeitando, em que esse mundo não gosta, que é o caminho estreito de Jesus. Esse caminho aqui que em Isaías 3 nos mostra as características de como é obedecer por meio do sofrimento. É viver, povo abençoado, é viver.
E se você não dá conta de viver, peça ao Espírito Santo para te ajudar. E nesse caminho ele vai te ajudar, porque o Senhor ele vai estar completando a obra em ti, pouco aos poucos. Está disposto a aceitar esse caminho e ver a vida eterna? Porque fora desse caminho, não há salvação. Não há salvação. É o caminho estreito. É o caminho em que você vai seguir a vida eterna. Fora dele, pode andar na forma desse cristianismo presente, sem cruz. E que você vai se deparar com as chamas do fogo. Mas se nós seguir essa trilha, essa caminhada aqui de Jesus Cristo, da forma como é obedecer a Deus, então você vai ver a vida eterna. Porque você está fortalecendo uma natureza muito forte dentro de ti. A natureza do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre o nosso coração, para ficar forte. Então isso é fugir da morte. Aleluia. E só vamos fugir da morte se nós submeter à vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é a obediência, povo abençoado. A vontade do Senhor é que você ande em santidade por esse caminho. Por esse caminho. E somente é esse caminho que agrada ao Pai. Somente o caminho, esse é o caminho que vai agradar ao Pai. Aleluia. Então vamos lá comigo. Estamos juntos, nós estamos compreendendo o valor de andar na vida, o valor de andar nesse caminho estreito que vai te conduzir ao céu. Estamos compreendendo o que é morte. E o que é morte? É quando o Espírito sai de ti. Aleluia. E quando o Espírito sai de ti, ou quando você mesmo se suicida e estrangula ele, bate nele, esmaga ele, porque você está fortalecendo a sua natureza carnal. E quando você fortalece a sua natureza carnal, se enchendo das imundícias desse mundo, se enchendo de novela, se enchendo de porcaria, de TikTok, de tudo quanto é imundícia nesse mundo, você está fortalecendo a natureza carnal dentro de ti. E essa natureza carnal dentro de ti está batendo no teu espírito. Até o ponto de matar, até o ponto de esmagar, até o ponto de vocês morrer espiritualmente. Até o ponto em que nós morremos espiritualmente. E foi isso que está acontecendo nessa geração de cristãos. Onde eles abandonaram esse caminho estreito, que é onde fortalece o espírito para seguir outra trilhagem de uma caminhada para fortalecer a natureza carnais deles. Então vamos nos arrepender, povo abençoado. Se você é cristão e está ouvindo essa mensagem, vamos nos arrepender. O tempo acabou. O tempo acabou. Então vamos lá. Aleluia. Vamos lá para Romanos 6:23. Vamos para Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha, povo abençoado, o salário do pecado é a morte. E é um privilégio para nós, porque nós somos a última geração. E é um privilégio para nós que nós somos a geração dos 2000 anos, ou seja, da dispensação da graça. Ou seja, nós também vamos levar um juízo tremendo, porque nós estamos vivendo da graça. Porque a graça não é como era o Antigo Testamento. No Antigo Testamento você era julgado se tivesse por 2 ou 3 testemunhas. Mas nós estamos na graça. E isso é muito pior. Olha o que aconteceu com Ananias e Safiras. Pela mentira levou à morte. E o que nós podemos compreender, nós estamos diante da Trindade nos observando e anotando tudo. Ou seja, é espiritual.
e que nós devemos tomar muito cuidado para que nós fuja do pecado e nos se arrependa diariamente. Então, o que eu quero enfatizar aqui que nós somos a geração em que nós temos a graça, andamos na graça, desde a morte de Jesus Cristo até agora. Isso significa que nós temos esperança, a esperança do céu e a esperança do céu, a esperança de escolher duas eternidades, uma no céu ou uma no inferno. É você que decide, e Deus colocou isso à disposição de ti, à disposição nossa, para que nós possa escolher uma das duas eternidades. Se você quiser viver neste mundo como você está vivendo hoje, continue, mas no final dessa vida você terminará no fogo. Você vai terminar no fogo, mas se cada um de nós escolher a esperança do céu, então você tem que trilhar o caminho estreito. Temos que trilhar esse caminho, povo abençoado, porque somente esse caminho nós vamos ver a Deus. E fora desse caminho, fora da santidade, nenhuma criatura vai ver Deus. Nenhuma criatura vai ver Deus. Nenhuma. Somente a santidade nos aproxima de Deus. E o que nós podemos entender é que se você é pastor, que você está assistindo nessa live, se você não for ser santo, pastor, é impossível ver Deus. E se você não ensinar as suas ovelhas o caminho da santidade, você vai perder o caminho do céu, e todas elas, as ovelhas que você conquistou, vai te bater lá no inferno, porque você não avisou elas o caminho da santidade. Escuta só. Para entrar no arrebatamento da igreja, precisa ser santo. Precisa ser justo. Aleluia. Aleluia, povo abençoado. Negócio deu aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aleluia. Então vamos continuar a nossa mensagem. Então o salário do pecado é a morte. E o que nós podemos compreender é que nós somos uma geração que tem mais esperança do céu e de nós poder escolher a nossa eternidade. O que a nossa geração anteriormente não tinha. Eles não tinham esse privilégio. O caminho era fechado. E de um ciclo de vida de 100 anos, de 20, de 30, de 50 anos, eles tinham consciência só do inferno. Porque Cristo Jesus ainda não tinha morrido naquela cruz. Mas um dia eles tinham certeza que eles iam ressuscitar no último dia. Aleluia! Eles só tinham essa esperança de ser ressuscitado no último dia. Mas não tinha a esperança de você trilhar um caminho que te levaria ao céu. Então foi isso que Jacó, lá em Gênesis 22, ele olhou a escada. E quando a escada desceu à terra, então foi a reconciliação com Deus em relação ao mundo, para reconciliar de volta por meio do seu Filho. Por isso, ele entregou seu Filho ao mundo para que todo nele crê e não pereça. Porque ele seria o sacrifício, o cordeiro, para nos justificar e comprar povos, sacerdotes, santos para ele. E que através daquela cruz, através daquele sacrifício, a sua alma se alegraria pelos frutos da cruz. Aleluia! Então, povo abençoado, vamos ser participantes do fruto da cruz e vamos fugir do pecado, porque o pecado é a destruição nossa. Então vamos lá. Vamos para Romanos 6:9. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre.
e a morte não tem domínio sobre ele. Então a morte, povo abençoado, nunca vai ter domínio sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E quem está em Cristo nunca morre. Você morre nessa carne, essa carne fica aqui nessa terra, mas a sua alma sobe lá para o trono. Por isso que essa é a nossa esperança além dos túmulos. Essa é a nossa fé, este é o nosso cristianismo, de sabermos que vamos ressuscitar. Essa é a esperança do nosso cristianismo, de saber com que nós vamos ver Cristo, nós vamos ver Deus, nós vamos ver o trono de Deus, vamos celebrar eternamente. Essa é a esperança do cristianismo, porque nós temos a esperança da vida eterna. Essa é a nossa fé, povo abençoado. Essa é a fé que todos os apóstolos lutaram por, essa fé genuína. Por essa fé que vai dar garantia de entrar no céu se você obedecer constantemente ao Senhor, ser fiel a Deus. Não como certeza, mas como esperança. A esperança de todo aquele que quer ver realmente o Senhor e que quer sair desse lugar. Aleluia! E que nós vamos ressuscitar um dia. E que Ele, povo abençoado, e que Ele comprou um povo, uns santos e sacerdotes para Ele. Para quê? Para ser participantes na primeira ressurreição. Então nós temos esperança para entrar na primeira ressurreição. De ser participantes na primeira ressurreição. Porque será eterno. Aleluia! Mas aqueles que não querem vir para o Evangelho, para aqueles que estão na apostasia e não querem reconhecer o caminho estreito e não querem trilhar o caminho estreito, só vai restar eles ressuscitar no segundo dia, na segunda ressurreição, que é dos mortos, para o lago de fogo. Então Jesus nos tirou de lá, povo abençoado. Jesus nos tirou de lá e nos trouxe para ser participantes da primeira ressurreição. A ressurreição para ver Deus e até viver eternamente com o Senhor. Aleluia. Então, vamos lá para Lucas 16. Em Lucas 16 diz assim: E Jesus disse também aos seus discípulos: Certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Não, é no 19, perdão. Ora, vamos lá, essa parábola do rico e do mendigo. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com a grande ostentação. E havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas e que ficava deitado à porta da casa do rico. E ele desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então, povo abençoado, se a morte um dia ela te encontrar no pecado, você vai perecer no inferno. Mas se a morte vir te encontrar em santidade, os anjos aqui vai te levar para o trono de Deus. Assim que levou o mendigo. Ele sofria numa condição ali terrível, cheio de feridas, abandonado por todo mundo. Mas o que ele tinha eram as qualidades que todo cristão, todo em cima dessa terra tem que ter. Ele era um homem íntegro, ele era um homem justo, ele era honesto. Ele não era um mendigo ele não era um mendigo corrupto. Ele não era um mendigo mentiroso. Ele não era um mendigo... Porque nós sabemos de uma coisa, que pecado nenhum vai entrar no céu. E como é que ele entrou no céu? Por que ele entrou no céu? Porque ele era honesto, ele tinha uma vida íntegra. Mesmo sofrendo naquela condição humilhante, mesmo ali naquelas feridas e naquelas chagas, ele não se deixou se corromper. E se ele desejou a comida do rico é porque ele ansiava por aquilo. Ele desejava porque ele estava mesmo verdadeiramente sentindo fome. Mas o rico,
Ele achava que vivendo aquela vida de luxúria, vivendo naquela ostentação de bens, para ele isso era a aprovação de Deus, mas não era. Aquilo era somente um laço, somente aquilo ali somente era uma enganação, uma sedução, para que ele pudesse ser dominado para aquele prato do inimigo de toda aquela riqueza que o diabo deu para ele. E ele achava que era a aprovação de Deus. E não jejuou, e não foi íntegro, e não se arrependeu, e caiu no fogo. E até hoje ele está gritando lá no inferno. Mas ele nos deu detalhes de como não cair lá. Porque se ele caiu lá, é porque ele não se arrependeu aqui em vida. Que ele tinha a oportunidade de se arrepender. Ele tinha a oportunidade de se arrepender, mas ele não teve. E aí o que nós observamos aqui, que ele pediu para o Pai, ele pediu para, vamos aqui no 23, versículo 23. E no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu longe Abraão. Nós podemos ver que ele era crente, porque ele reconheceu que era verdadeiramente Abraão, que era Deus, que era o Senhor Jesus. E Lázaro junto dele, então gritando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque na língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Porque ele não pediu para sair do inferno? Porque ele sabia que quem cai no inferno ninguém sai de lá. E o que ele pediu foi água para refrescar esse órgão dele aqui, porque foi esse órgão que levou ele lá para o inferno. Foi esse órgão, porque foi por esse órgão que ele fofocou, falou da vida alheia, se lambuzou, se ostentou e não se arrependeu. E até hoje está lá com esse membro, ou seja, as suas obras vão te acompanhar. As suas obras, as nossas obras, o que nós fizemos vai acompanhar por toda a eternidade, seja elas boas, seja elas más. Então nós devemos tomar muito cuidado, povo abençoado. Vamos nos arrepender bem e sair desses erros. Aleluia. As nossas obras vão nos acompanhar e que elas sejam obras mediante no caminho estreito, no caminho de Jesus Cristo. Obras boas, que quer dizer obras santas. E uma árvore que dá frutos, frutos bons. Um galho conectado na videira e produzindo frutos, sendo abundante em obras, obras boas, vivas, que não vai acompanhar por toda a eternidade, ao lado do Supremo. Mas se você está vivendo uma vida, nessa velha vida de pecado, de luxúria, nessa velha vida de mornidão, nessa velha vida de alcoolismo, de homossexualismo, dessas práticas pecaminosas, desses frutos carnais, dessa árvore demoníaca, dessa natureza demoníaca dentro de ti, você obedecendo essa carne, essas obras vão te acompanhar por toda a eternidade. Por toda a eternidade, essas obras que você está obedecendo a sua vontade de natureza carnal e não se arrependendo, vai te terminar no fogo. Vai deitar no fogo. Então vamos obedecer à vontade do Espírito. E o Espírito vai nos ensinar de como é trilhar os caminhos de Deus. Em santidade, em justiça e no arrependimento perpétuo até a vinda do Messias. Até o arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, acabou o arrependimento. Não terá mais arrependimento. Por isso que na tribulação o juízo será sem misericórdia. Porque todos os que ficaram aqui na terra e perderam o arrebatamento, ouviram a mensagem que poderia salvar, mas eles rejeitaram. Não é porque faltou conhecimento para eles, não é porque não foi avisado para eles, porque todos eles ouviram e rejeitaram a mensagem que poderia os salvar. Está escrito em 2 Tessalonicenses. Aleluia. Então vamos lá para Apocalipse 20. Apocalipse 20.
Aleluia. Apocalipse 20, versículo 12. Vi também os mortos, grandes e os pequenos, os que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida. E foi aberto, os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. E o mar se entregou aos mortos que nele estavam. E a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então Cristo morreu, ele foi espancado, ele foi esbofeteado, bateram nele com a cana, esbagaçaram ele, pegaram até a sua sorte, pegaram até as suas roupas e fizeram sortes. Zombaram dele, para te livrar desse juízo, para nos livrar desse juízo aqui, ó, do lago de fogo. Foi para nos livrar desse lago de fogo aqui. Porque ele mesmo vai jogar pessoas no lago de fogo. Porque tudo para ele foi destinado a fazer todas as coisas. Porque ele foi vitorioso na cruz do Calvário. E agora ele é rei, ele é juiz e não é mais o cordeiro. A segunda ressurreição deu agora o domínio para ele ser juiz. E ele vai julgar aqueles que não creram, aqueles que foram desobedientes e rebeldes. Toda criatura em cima dessa terra, ele vai julgar. Porque ele criou o inferno. E se ele criou o inferno, ele vai jogar o inferno no lago de fogo, que é a morte definitiva. E todos aqueles que vão estar de pé diante do trono. E se todos eles vão estar de pé diante do trono, significa que a terra e os céus fugiram da presença deles. Ou seja, eles estão ali como poeira diante do trono. Poeira. Que nós não caímos naquele juízo, mas que sejamos parte da primeira ressurreição. Que nós entramos no arrebatamento. Aleluia. E que vamos fortalecer o nosso espírito de agora em diante. Vamos obedecer às vontades do Espírito. Porque se ele está dizendo na sua voz para se arrepender, se arrependa. Se ele está dizendo nos seus ouvidos para você orar, ore. Jejue. Busque o Senhor enquanto se pode achar. E o nosso tempo é muito curto. E a nossa alma está em jogo, povo abençoado. Está em jogo. A qualquer momento a eternidade pode se revelar. A qualquer momento. E se a eternidade no arrebatamento acontecer... Se a eternidade no arrebatamento acontecer, isso significa que haverá só mínimas esperanças para entrar no céu. E aqueles que quiserem seguir essas mínimas esperanças e lutar, vai ter que ser degolado para entrar no céu. Quando a porta fechar, haverá apenas mínimas esperanças. E se nós que tiver lá naquela tribulação pela desobediência, nós cair lá, tem que ser degolado. Se quiser entrar no céu, você vai ter que trilhar o caminho de Jesus, aquele mesmo caminho de Jesus que você rejeitou, aquele mesmo caminho em que ele levou bofetada na cara, em que ele levou cuspida, em que ele levou tapa na cara, a própria igreja bateu no Senhor Jesus. A própria igreja bateu no Senhor Jesus, que era a igreja de Israel. Esbofetearam nele, bateram nele com a cana, tudo aquilo ali, todo aquele preço ali. Esse caminho que você rejeitou aqui nessa dispensação, você vai trilhar os mesmos passos lá. Para ser esbofeteado e para ser torturado. E você vai ter que ser degolado. Tá disposto? Seguir esse caminho agora e levar essa salvação a sério, porque o tempo acabou. O tempo acabou. E que você fuja desse juízo, que nós fuja desse juízo aqui tremendo. Aleluia. Então vamos lá para Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 11. Nós já estamos finalizando já.
Essa é a penúltima escritura. Vamos ler em Apocalipse 14, versículo 12. E aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aleluia. É no 7, povo abençoado. É no 13. Perdão. É no 13. E então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras acompanham. Tá vendo aí, povo abençoado? O que vai dar o passaporte de entrar no céu é o sofrimento, é o trabalho árduo, é uma constância de estar carregando a cruz diariamente. Porque somente esse caminho que nós só vamos entrar no céu, carregando a cruz diariamente. E o que nós podemos entender é que ele estava fadigado. Isso significa que ele estava trabalhando sem pensar. Ele estava trabalhando não dando espaço para a carne. Ele estava sendo abundante em obra. Ele estava lutando. E aqueles que morrem no Senhor, isso significa que aqueles que morrem no Senhor, eles estão dormindo. Eles estão lá diante do trono. E todos eles, debaixo do trono. E todos eles estão aguardando a ressurreição dos mortos. E todos eles, agora, neste exato momento, nós que estamos vivos, estão aguardando por essa preciosa promessa que vai acontecer nesses próximos dias, o arrebatamento, que vai dar acesso na cadeira especial daqueles que vão ressuscitar na primeira que vão ficar na primeira ressurreição. E que a morte não vai mais tocar em nós nunca mais. Então vamos trilhar o caminho do arrependimento. Vamos ser aqueles que estão trabalhando contra si mesmo, matando o orgulho, matando a inveja, matando todos esses sentimentos malignos da carne, matando toda essa natureza carnal dentro de nós e fortalecendo o espírito. E para isso, obediência, sempre, porque Jesus nos deu uma lição lá no jardim do Getsemane. Ele nos deu uma nova lição lá. E qual foi a lição que ele nos ensinou lá? Obediência ao Senhor. Que não seja a minha vontade, mas a do Pai. Autonegação. Autonegação é chave, povo abençoado. É chave a autonegação. É quando você desaparece diante da mensagem do Senhor. É quando você não tem mais a sua vida, o seu eu, a minha vontade, o que eu faço. É minha, isso tem que desaparecer. Isso tem que desaparecer diante do Senhor. Mas que eu faça a sua vontade. Que seja feita a sua vontade. Na minha vida, na sua vida, na nossa vida, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Para seguir em obediência. E o que levou Enoque a ser arrebatado? Foi porque ele andou com Deus. E se ele andou com Deus, foi por causa da obediência dele. Ele fez uma coisa em que Adão não fez. Ele obedeceu até o fim da sua trajetória aqui na terra. E Adão desobedeceu. Porque pela eternidade e pelo longo dos anos que Adão caminhou com Deus, ele no final da sua vida, ele desobedeceu. E trouxe toda essa desgraça que nós estamos vivendo aqui. E nós temos agora a esperança de não fazer o erro de Adão, mas de ver a vida eterna. Então 2 Coríntios 2 Coríntios, e vamos terminar a live. 2 Coríntios 6:3 e vamos terminar. Por isso, fuja do pecado. E para isso, obediência te leva à vida eterna. Fora da obediência é morte. E a morte tem domínio. A morte tem domínio sobre aqueles que vivem na desobediência, que vivem no pecado e naqueles que vivem sem se arrepender. Mas sobre aqueles que estão em Cristo, ela não tem domínio algum. E ela não tem domínio algum sobre aqueles que vão ser arrebatados e não tem domínio algum sobre aqueles que vão ser ressuscitados.
Aleluia! Então vamos agradecer muito por toda a nossa vida, por todo o nosso coração, agradecer muito por essa obra maravilhosa da cruz do Calvário. Porque aquilo ali foi o centro de tudo para que nós agora estejamos em esperança e promessas abundantes sobre as nossas vidas, para que nós possamos lutar por elas. Se nós verdadeiramente quiser. Porque a escolha o Pai coloca na sua mão. As promessas o Pai coloca diante de ti. E as promessas, povo abençoado, se nós falar aqui das promessas, vai levar aqui quase 2 horas para falar das promessas que o Pai colocou diante de todos nós. E os mensageiros de Deus, profeta do Senhor que está andando na terra, nos revelou de uma ministração que as promessas divinas que ele tem, ele daria quase um mês inteiro só para falar das promessas. Aleluia! Que foi 2 Pedro 2:1. Aleluia. Então 2 Coríntios 6:3. 2 Coríntios 6:3. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nós recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo e no amor infingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivessem morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como os pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo, mas possuindo a tudo. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o caminho do verdadeiro cristão. Muitos sofrimentos, muitas lutas, muitos jejuns, muitas vigílias, seguindo um caminho de muito sofrimento, assim como foi o sofrimento que deu o nome, o nosso honrado Senhor Jesus deu o nome para ele de ser o homem de dores, conhecido como o homem de dores. E que o apóstolo Paulo também nos deu um maior exemplo que nós temos que trilhar, que nós temos que seguir. Vamos fortalecer a nossa natureza espiritual. Vamos seguir os caminhos de Deus. Somente esse caminho a morte não pode te tocar. Jamais, jamais, se nós estiver conectado em Cristo Jesus. Muito obrigado por assistir essa grande live. E que todos aqueles que ouviram essa live e quiserem seguir o caminho da obediência levado pelo sofrimento, repita essas orações depois de mim. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo, meu Pai, de todos os meus pecados. E hoje eu estou disposto, Senhor, a seguir esse caminho, a seguir o caminho estreito, aonde o Senhor me ensinou, Senhor, que pelo sofrimento eu vou te obedecer. Por favor, Senhor, envie o seu Santo Espírito para que o Senhor possa, meu Senhor Jesus, me ensinar para que a minha natureza forte, dominante, que é o Espírito Santo, seja dominante em minha vida e me ensine o caminho da santidade, da justiça, do temor de Deus e me ensina a ser humilde, Senhor. Ó, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro, me ensina, meu Pai, passo a passo. E hoje eu te recebi como meu dono para me instruir nesse caminho estreito. No mais poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Então procure o Santo Ministério que está aqui no Tocantins. E se você é de fora de outros estados, procure o www.aportadocel.org. Então, outro dia, outra oportunidade, nós estaremos aqui em outra live, em outra ocasião, para falar do amor de Deus. E o amor de Deus é esse, que Ele entregou seu Filho ao mundo, para que todo nele crê e não pereça,
mas que tenha a vida eterna. Essa é a misericórdia de Deus sobre nós como raça caída que não tinha esperança alguma. E que agora nós vamos ter o acesso de entrar na primeira ressurreição, no arrebatamento da igreja, na ressurreição dos mortos, como os participantes dos primeiros frutos da cruz. Vamos ser participantes. Todos estão convidados e os convites estão à sua disposição. O arrependimento, a santidade e a justiça. Shalom, a paz do Senhor Jesus.